Vamos agora com o Marco Aurélio Júnior, o Marquinho, ao vivo aqui da Catedral São Paulo Apóstolo, aqui no centro de Blumenau, nossa igreja matriz da Igreja Católica, com as últimas informações sobre a morte do Dom Angélico. Primeiro bispo da Diocese de Blumenau, Dom Angélico Sândalo Bernardino, morreu ontem aos 92 anos. Ele marcou época aqui, um bispo muito querido aí pela nossa comunidade, né? Os católicos aí, ele realmente foi marcante, né? Afinal, foi o primeiro e ele era todo irreverente, enfim, muito conhecido aí dos blumenauenses e o pessoal da região também. Fala, Marquinho, quais são as últimas informações aí da morte do Dom Angélico, então? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, a você e a todos que assistem o Balanço Geral Blumenau. As últimas informações, estamos aqui ao lado do padre Marcelo Martendal, que é o pároco da Catedral São Paulo Apóstolo aqui de Blumenau, aqui no centro. E, bom, ontem, 6h23 da tarde, que foi o horário da morte de Dom Angélico Sândalo Bernardino, o primeiro bispo da Diocese de Blumenau e que será sepultado. Terão várias homenagens aqui na Catedral São Paulo Apóstolo. Como lá, então, padre, boa tarde. Como que está o sentimento, claro, meus pêsames também por essa perda importante para a Igreja Católica também aqui de Blumenau, de todo o Brasil. Como está o sentimento e qual é a relevância também de Dom Angélico Sândalo Bernardino para a Igreja Católica aqui em Blumenau, principalmente para a nossa catedral? Boa tarde a todos vocês também no Balanço Geral. A morte sempre mexe também com os sentimentos, traz recordações e assim, então, desde ontem também quando recebemos a notícia do falecimento do Angélico, sabíamos que ele vinha num momento delicado de enfermidade desde novembro e agravou-se nesses últimos dias. E como você mesmo já dizia, Dom Angélico foi o primeiro bispo da Diocese de Blumenau. Há 25 anos atrás, numa quarta-feira de Semana Santa como hoje, o Papa João Paulo II anunciava a criação da Diocese de Blumenau e nomeava o primeiro bispo, Dom Angélico. E ele veio a falecer na proximidade desta data também, dia 19, que naquele ano foi 2000 a criação da Diocese também. E foi o primeiro bispo, então, responsável por instalar toda a Diocese. Tenhamos presente, a Diocese de Blumenau compreende Blumenau e mais 12 municípios da região, são 13 municípios que compreendem a Diocese de Blumenau. E, então, toda a estruturação da Diocese, toda a organização teve sobre a responsabilidade nesse tempo. E assim, tantas pessoas trazem a recordação, sempre foi um ardoroso anunciador do Evangelho, falava, tocando a vida de cada uma das pessoas, sua história marcada muito também pela defesa dos direitos das pessoas. E acompanhou também, quase já no final do tempo que estava aqui, porque sua renúncia por idade, então, em 2009, o período da tragédia também, onde marcou também a sua liderança como pastor e presença da Igreja Católica aqui na nossa cidade e região. Bom, uma série de homenagens já estão sendo realizadas por todo o Brasil, inclusive aqui já começaram as homenagens, mas ele chega amanhã, ele será sepultado aqui mesmo na Catedral, né? Como vai funcionar as homenagens, qual é a programação e também como vai ficar, como funciona essa cripta onde ele será sepultado aqui na Catedral? Sim, hoje está acontecendo então as suas homenagens em São Paulo, onde ele estava residindo, e na madrugada sai o féretro então de Dom Angélico de São Paulo, dirigindo-se aqui para Blumenau, com chegada prevista às 10 horas aqui na Catedral. Vai ser recebido aqui na Catedral, inicia-se um período então de velório e às 2 da tarde, então vamos ter a missa de corpo presente aqui na Catedral e o seu sepultamento dentro da Catedral no espaço cripta. Quando então cria-se uma diocese, a Igreja Catedral precisa ter um espaço para sepultar os bispos. É uma tradição da Igreja, os bispos são sepultados na Catedral. Seja o bispo que está no governo da diocese ou quando emérito, isto é a última diocese onde ele trabalhou. E aqui foi então o caso de Dom Angélico, por isso esse título que ele traz, bispo emérito de Blumenau. Por essa razão, também por um desejo expresso dele de que pudesse ser aqui sepultado e assim o será então na manhã de amanhã à tarde. E bom, nós percebemos também, né, padre, a respeito de muita gente, muitos blumenauenses homenageando o Dom Angélico e vocês também homenageando aqui. Então, só para finalizar, um recado, uma mensagem sobre a importância de Dom Angélico para Blumenau e também sobre essa passagem dele passando por aqui agora, indo para a vida eterna. Isso. Então, o bispo é aquele que tem a missão de ser o pastor da diocese e assim ele foi por 9 anos da nossa diocese. E fica esse convite a todos que puderem amanhã estar, sabemos é dia de semana também, muito do seu trabalho também, mas quem puder estar, prestando também as nossas orações pela sua vida eterna e o reconhecimento por esse que foi o primeiro bispo da nossa diocese. Fica esse convite, seja nas horas que teremos de velório ou na celebração e acompanhamento também do seu sepultamento. Perfeito, muito obrigado, padre Marcelo Martendal, pároco da Catedral São Paulo Apóstolo, também falando a respeito das homenagens, da programação a Dom Angélico Sândalo Bernardino, que foi o primeiro bispo aqui da Diocese de Blumenau. Volto contigo no estúdio, Rodrigo. Só confirmando aí, Marquinho, que horas que o corpo chega, a previsão, obviamente, né, na Catedral, porque vem lá de São Paulo para cá amanhã, né? E aí, que horas que vai ser o sepultamento também nessa cripta aí dentro da igreja, né? Até para que as pessoas aí, todo mundo que está assistindo o BG, possam acompanhar. A gente sabe que tem um limite, né, de espaço também, é dia de semana, como o padre Marcelo falou, né?
Então, repete, confirma para a gente esses horários aí bem certinho, Marquinhos. Perfeito. Padre, só rapidamente, o Rodrigo perguntou exatamente o horário que o corpo chega e o horário do sepultamento exatamente. A chegada então prevista para 10 horas da manhã, a missa às 2 horas da tarde e ao término dessa missa. Então esse horário ali, claro, conforme vai o andamento da celebração também, né? Mas deve ser entre ali 3 e meia, 4 horas esse horário de sepultamento. Não precisa, 2 horas começa a missa. A missa conclui com o sepultamento. Perfeito, muito obrigado, Padre. Então, a informação, Rodrigo, volto contigo no estúdio. Valeu, obrigado aí, Marco Aurélio Júnior. O padre lembrou bem da época da tragédia, né, de 2008, abalou muito, né, a sociedade, a igreja teve papel importante, né, para levantar também, para que as pessoas não perdessem a fé, não perdessem a esperança, né, e o Dom Angélico naquele momento foi fundamental na diocese aqui de Blumenau.